close till I get up. Time is barely on our side. Sem dúvida nenhuma, o PDRN é um dos ativos mais promissores no processo de envelhecimento, ação anti-aging, controle e tratamento do fotodano, além de bioestimular colágeno, elastina e uma melhora da barreira da pele. E eu posso provar. Bem, eu sou fã desse ativo desde que eu comecei a fazer as viagens internacionais para a Ásia. A gente acompanha a pele das coreanas, né? O skincare coreano, que é super famoso. E quando eu conheci esse ativo em 2020, em cosméticos coreanos, eu já fiquei enlouquecida. E é claro que eu comprei, usei na minha pele, fiz tratamentos e eu estava muito esperançosa dos lançamentos do PDRN no Brasil. Claro, a gente sabe que demora um pouquinho pelo processo da Anvisa, aquela coisa toda. E por isso que eu já fiz aqui no nosso podcast Doutora Laser, por Dani Moleiro. Muito prazer para quem está aqui a primeira vez. Eu sempre trago conteúdos científicos de relevância. Gosto muito de trazer esses artigos para a gente conversar um pouquinho sobre eles. E, claro, colocar também o meu painel de experiências clínicas. Sou professora de estética, de áreas da saúde, de pós-graduações. Sou curadora do Simpósio de Estética Íntima, uma especialidade minha. Fui premiada em várias metodologias e desenvolvimentos pelo Brasil. Sou palestrante nacional e internacional. Sou consultora de desenvolvimento de empresas brasileiras e também internacionais. Então, sou uma apaixonada pela estética. Então, trouxe esse artigo, uma revisão muito significativa, que foi publicada no chinês Journal of Plastic and Reconstructive Surgery. E ele tem como seus autores profissionais do Departamento de Cirurgia Plástica e Estética do Hospital Tongji, da Universidade de Tongji, Xangai, na China. E a gente vai falar sobre o PDRN. E ele tem um nome grandão, tá? PDRN é a sigla, mas é como está sendo muito conhecida e sendo buscada pelas nossos pacientes também. Mas essa sigla significa polidesoxirribonucleotídeo. Eu digo que eles são pedaços filamentosos do DNA do esperma de salmão, que ele é extraído e purificado, e ele tem uma alta biocompatibilidade com o nosso DNA. A gente brinca e fala que ele parece aquela sopa de letrinha, sabe? Que a gente gostava de tomar na nossa infância. Lembrando que DNA, ele tem essas letras dos genes que eles vão se juntar e formar aquela hélice da transcrição da informação celular. Então, quando a gente tem um pedacinho desse filamento que não está funcionando adequadamente, essa célula perde a sua função, ou então ela vai tendo um encurtamento do seu telômero, que é a informação total da produção, da replicação de uma célula de qualidade. E basta estar vivo nos nossos processos aí de envelhecer, que a gente vai perdendo esta capacidade de multiplicar células funcionais. E por isso que durante o processo do envelhecimento você vai tendo um desgaste da sua pele, vai tendo uma formação de uma ruga, vai tendo uma manchinha acumulada, ou até mesmo um processo
de cicatrização que na nossa primeira infância ou na nossa juventude era super fácil acontecer, nos nossos processos de envelhecimento ela vai ficando mais lenta. E ainda quando o nosso corpo está inflamado, cheio de medicamento, ou então com processos químicos com falta de oxigenação, a gente pode ter muito uma disponibilidade para sepsis, para processos de cicatrização defeituosos que podem levar até o nosso óbito. Então, o PDRN, ele não foi desenvolvido, inventado para usar na pele. Ele já é muito conhecido na medicina regenerativa. Mas, obviamente, que como é a nossa área, né? Nós somos estetas, biomédicos, farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, todas as áreas que se dedicam à beleza, à saúde e ao resgate da autoestima. Quando chega na nossa área, eu posso dizer que a gente domina. Então, vamos lá conhecer um pouquinho a visão dos autores que publicaram que o polidesoxirribonucleotídeo é um promissor agente anti-envelhecimento da pele. E eu posso provar, porque eu sou apaixonada pelo PDRN. Uso na estética facial, uso na harmonização corporal e uso na regeneração dos tecidos para a harmonização íntima feminina e masculina. Então, bora lá. O envelhecimento cutâneo é um processo inevitado, inevitável e impulsionado por dois fatores sobrepostos, fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, fatores que são origem da nossa genética e também extrínsecos, que eu costumo dividir isso para o meu paciente dizendo assim: olha, você envelhece com o histórico do seu pai e da sua mãe, que passou a sua carga genética, mas você também envelhece pelas suas escolhas, escolhas que você faz. Se você fuma, se você bebe, se você é estressado, se você não pratica atividade física, se você não tem reposição e nutrição hormonal, tudo isso são fatores extrínsecos que são somatizados e podem acelerar ou também inibir. E o tegumento humano serve de barreira. A pele ela é uma barreira que separa o corpo do mundo exterior e também, portanto, né, submetido a mais insultos do que a maioria dos outros órgãos. Linhas finas, rugas, flacidez e pele desidratada são os primeiros sinais visíveis do nosso processo de envelhecimento. E lutar contra o envelhecimento é um dos principais desafios desse século. Tradicionalmente, o rejuvenescimento facial envolve ressecação cirúrgica da flacidez da pele. E nos últimos anos, houve uma grande mudança de paradigma em relação ao uso de terapias minimamente invasivas. Inclui, então, cuidados diários, além de produtos tópicos, peelings químicos, lasers, rejuvenescimento injetável, toxina botulínica e o aumento de tecidos moles usados como preenchimento dérmico. A mola mestra de cada terapia é alcançar uma pele mais saudável e jovem. Um relatório recente publicado pela Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, a ESAPS, revelou que o uso de preenchimentos dérmicos é o segundo procedimento não cirúrgico mais comum realizado atualmente. E os preenchedores podem se esforçar para tornar o aparecimento de rugas faciais e regiões afundadas menos perceptíveis, através da argumentação dos tecidos moles, mas eles desempenham pouco papel no processo do envelhecimento. E foi relatado que, enquanto os produtos de enchimento existentes simplesmente preenchem os espaços contraídos ou deprimidos, os produtos contendo polinucleotídeos não apenas preenchem o espaço, mas melhoram a regeneração do tecido no ambiente do tecido danificado, resultando em uma regeneração tecidual mais natural. Então, o PDRM consiste em fragmentos de DNA derivados de espermatozoide
da truta do salmão ou do salmão de tchum, a estrutura química do PDRN consiste em DNA de baixo peso molecular, variando de 50 a 1.500 kilodaltons. E ele é composto por um polímero linear de desoxirribonucleotídeo com liberações fosfodiestéreis, que em uma unidade monomérica são representados por nucleotídeos, purina e pirimidinas. Essas cadeias poliméricas criam uma estrutura esférica em formato de dupla hélice, e os processos de extração e purificação permitem a recuperação de mais de 95% da substância pura. E isso é importante para garantir a ausência absoluta de reações imunológicas, ou seja, ele não ativa fator alergênicos. Os espermatozoides são a fonte mais adequada para a extração do DNA altamente purificado, sem o risco de impurezas como peptídeos, proteínas e lipídios. A introdução do PDRN na prática clínica não é nova, e seus surpreendentes efeitos terapêuticos incluem anti-inflamatórios, antipoptóticos, antiosteoporóticos, antimelanogênicos, ou seja, ele bloqueia a pigmentação excessiva e desgovernada na nossa pele, anti-alodínicos, anti-osteonecróticos, regenerativos ósseos, danos teciduais, preventivos, ventivos, antisseralíticos, cicatrizantes e também regeneradores de cicatrizes. Devido às suas propriedades em relação à angiogênese, promoção de atividade celular, síntese de colágeno anti-inflamatório, tratamento da hiperpigmentação e regeneração de tecidos moles, priming, revitalização da pele e o seu efeito anti-envelhecimento. O PDRN revelou seu potencial como um promissor agente anti-envelhecimento cutâneo. Portanto, o objetivo desse estudo foi revisar as propriedades anti-envelhecimento da pele por PDRN e seu uso clínico na indústria cosmética. O envelhecimento intrínseco e extrínseco. Os mecanismos subjacentes ao envelhecimento cutâneo podem ser classificados em dois tipos, intrínsecos e extrínsecos, e as espécies reativas de oxigênio, a ROS, são produzidas continuamente como subproduto da cadeia de transporte de elétrons do metabolismo aeróbico mitocondrial e são consideradas a principal causa do envelhecimento intrínseco, ou seja, o desgaste natural e progressivo da nossa máquina, chamada corpo. O processo de envelhecimento intrínseco, devido à radiação, devido às substâncias reativas de oxigênio, reduz o número de fibroblastos dérmicos e aumenta a expressão das metaloproteinases na matriz MMPS e diminui a capacidade da matriz extracelular de sintetizar colágeno e elastina. O envelhecimento extrínseco da pele resulta principalmente de uma exposição prolongada à radiação ultravioleta, que induz a produção, que causam a oxidação destrutiva, estresse, que ativa a via do ácido araquidônico e mediar respostas inflamatórias. Os efeitos da exposição prolongada são manchas da idade, distúrbios de colágeno e até tumores malignos, o que resulta tanto nos fatores intrínsecos
quanto extrínsecos no declínio da integridade estrutural da função fisiológica da pele. Vamos agora entender o papel das espécies reativas de oxigênio. Ela é uma consequência inevitável do metabolismo aeróbico, ou seja, o metabolismo, o organismo que consome oxigênio, que ele é vida na nossa pele, mas ele resulta na nossa pele, na nossa estrutura, no nosso cérebro, no nosso coração. A gente só está vivo porque a gente consome oxigênio, mas obviamente que ele entrega resíduos e esses resíduos eles acabam trazendo uma toxicidade no nosso organismo. Embora a presença de pequenas quantidades das espécies reativas de oxigênio exerce efeito benéfico na manutenção da saúde das células, essas ROS induzem e aceleram grandes cascatas de envelhecimento cutâneo, o que resulta em uma diminuição da produção de colágeno, aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, a ativação da MMPS, a produção do ROS, início de uma cascata de eventos após a ativação das proteínas quinase e da atividade do mitogênio e do fator nuclear kappa-beta. Vias de sinalização, o que eventualmente leva a um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e MMPS, uma diminuição do fator transformador de crescimento beta. Mecanismo da ação do polidesoxirribonucleotídeo. Atividade do receptor A2A. O mecanismo da ação do PDRN envolve a atividade do receptor de adenosina, o A2A. Os receptores de adenosina têm sido reconhecidos como alvos promissores para o manejo de distúrbios relacionados aos ROS, e em particular a atividade do receptor A2A, que pode modular a resposta inflamatória e o processo apoptótico e melhorar o reparo tecidual e a cicatrização. A ativação dos receptores A2A inibe as vias de sinalização NF-κ-beta e a MAPK, que são ativadas pelos ROS. Bloqueio da via NF-κ-beta inibe a liberação de várias citocinas pró-inflamatórias e estimula a liberação de citocina anti-inflamatória. E, além disso, a atividade dos receptores A2A aumenta a concentração de AMPC, o que, consequentemente, inibe a via MAPK. A apresentação da MMP1 e aumento da síntese de colágeno. A síntese de colágeno. Os polinucleotídeos estimulam a liberação de adenosina aos receptores A2A, consequentemente promovendo a síntese de colágeno. A análise de Wester-Botting de fibroblasto dérmico humano revelou que a aplicação de polinucleotídeos resultou em uma maior taxa de expressão. Observou-se também um aumento da dose dependente da síntese de colágeno, aumento das células tratadas como o ácido hialurônico. Em outro estudo, investigou que os efeitos do agonista do receptor de adenosina A2A sobre a síntese de colágeno, um aumento dose dependente significativo na síntese de colágeno foi observada quando as células foram tratadas com o agonista. Efeitos anti-inflamatórios. O PDRN induziu uma resposta anti-inflamatória na linhagem celular de macrófagos murinos, estimulada por uma combinação de ácido zoledrônico e lipopolissacarídeos
e na linhagem celular do condrossarcoma humano, estimulado com interleucina 1 beta. Isso sugere que o PDRN possui propriedades anti-inflamatórias que manifestam-se através da inibição das citocinas inflamatórias. Esse processo é mediado pela ativação de receptores de adenosina A2A, que redirecionam a rede de citocinas. Em outro estudo, o PDRN promoveu a produção de interleucina 10, uma citocina anti-inflamatória, o que suprimiu a produção de óxido nítrico e liberação de citocinas pró-inflamatórias interleucina 12 e fator de necrose tumoral TNF-alfa. Em um estudo sobre o efeito do PDRN na artrite, observou-se aumento da expressão da interleucina 10 e, além disso, um estudo com modelo de colite isquêmica usando ratos também. Angiogênese melhorada. O PDRN tem propriedade no reparo tecidual quase milagrosos, tá? Isso tá no artigo. Pode melhorar o processo de reparo cutâneo, aumentando acentuadamente a expressão de fatores de crescimento endotelial vascular, um regulador mestre da angiogênese. O PDRN estimula a produção do VEGF e ativando o receptor de adenosina A2A. O aumento resultante dos níveis CD31, transglutaminase 2 e angioproteínas é sugerido na melhora da angiogênese e o efeito cicatrizante do PDRN foi anulado pela dimetil propagalaxantina e DMPX, um antagonista seletivo do receptor de adenosina A2A, confirmando um envolvimento desse receptor. Inibição da melanogênese. O PDRN inibe significativamente a síntese de melanina de forma dose dependente. Além disso, uma redução significativa da atividade da tirosinase intercelular foi encontrada nas células MELAB após o tratamento com PDRM, juntamente com uma diminuição do fator de transcrição e indução de melanócito. Então, ele tem um efeito clareador e regenerador da pele. Polidesoxirribonucleotídeo e seus efeitos no anti-envelhecimento cutâneo. Ele apresenta a textura da pele melhorada. À medida que o envelhecimento progride, o colágeno, a proteína mais abundante, sofre mudanças organizacionais e estruturais, e as rugas indesejadas da pele tornam-se evidentes. O colágeno é uma das proteínas mais abundantes do corpo humano e fornece arcabouços estruturais para células, tecidos e órgãos. É um ator-chave que determina a fisiologia da pele e fornece força e estabilidade aos tecidos, criando redes de suporte ao longo das estruturas celulares. Existem muitas soluções disponíveis no mercado para melhorar a condição de pele, como lasers, peelings, eletricidade galvânica e suplementos também. Os procedimentos têm um objetivo comum, que é aumentar a produção de colágeno. O tratamento com PDRN melhora a síntese de colágeno. E um estudo recente investigou o aumento da síntese de colágeno e elastina no fibroblasto através da inibição da MMP1. A diminuição da atividade da MMP resultou em um aumento da síntese de colágeno. Síntese do DNA. Um dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento da pele é o acúmulo de danos ao DNA.
Assim, a síntese de DNA é essencial para a manutenção da homeostasia cutânea. A luz UV desempenha um papel significativo nos danos ao DNA. Um estudo mostrou que o dano ao DNA induzido por UV inicia a liberação de MMP. A exposição à luz solar pode desencadear um aumento da expressão MMP1. Como mencionado acima, o PDRN pode inibir a MMP1. Além disso, o PDRN tem a vantagem de promover angiogênese e regeneração tecidual. Os vasos sanguíneos são as vias que transportam oxigênio e nutrientes para as células, mas o crescimento vascular requer VEGF. O polinucleotídeo estimula a produção de EVEGF, ativando o receptor de adenosina A2A para promover a angiogênese. Tecido danificado ou hipóxico muitas vezes não podem sofrer síntese de DNA de novo, e os nucleotídeos derivados do PDRN fornecem purinas e anéis de pirimidina para as vias de salvamento. As vias de salvamento ajudam a recuperar as bases e nucleosídeos gerados a partir do DNA e RNA. Convertê-los de volta em nucleotídeos e finalmente reincorporá-los ao DNA. O PDRN contribui para a formação do DNA, gerando nucleotídeos e nucleosídeos, e isso reativa a proliferação celular normal e os padrões de crescimento, levando a uma regeneração tecidual mais rápida e cicatrização das feridas. Como podemos citar o tratamento da hiperpigmentação? A melanina é fundamental para determinar a cor de uma pele de uma pessoa, e sua superprodução e acúmulo após exposição prolongadas à irradiação UV ou inflamação crônica pode resultar em várias doenças de pele, como, por exemplo, o melasma, a hiperpigmentação mosqueada, sarda, lentigo senil e hiperpigmentação pós-inflamatória. O PDRN inibe significativamente a síntese da melanina, suprimindo a melanogênese através da inibição de expressão gênica melanogênica e da atividade enzimática da tirosinase. Isso sugere que o PDRN é um agente hipopigmentante que desempenha um papel importante no clareamento da pele. O PDRN suprime o MITF e seus agentes alvos durante a melanogênese. Além disso, o PDRN inibe diretamente a atividade da tirosinase e da enzima limitante da melatenese. O mecanismo exato pelo qual o PDRN regula a inibição da tirosinase ainda não é totalmente compreendido e deve ser investido no futuro, embora pesquisas nesse campo são necessárias. Regeneração capilar. A queda de cabelo padrão é definida como afinamento progressivo não cicatricial dos cabelos, caracterizado por uma diminuição gradual do número de fios, especialmente no couro cabeludo frontal, central, parietal, devido a um processo conhecido como miniaturização folicular. Essa forma comum de alopecia afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode ser cosmeticamente perturbadora. Estudos anteriores afirmaram que energia fracionada de laser de Thulium de 1927 nanômetros é uma abordagem segura para o tratamento. Dois estudos combinaram esse tratamento com o PDRN para melhorar os resultados. No primeiro estudo, os pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo recebeu laser de túlium fracionado e injeção de PDRN, enquanto o outro grupo recebeu apenas injeção de PDRN. Nenhum paciente fazia uso de medicação tópica ou oral.
para a queda de cabelo, e os resultados indicaram que a terapia combinada melhorou muito a espessura média do cabelo e da contagem do cabelo em composição com a injeção de PDRN isoladamente. Segundo estudo, apresentou o caso de um paciente com melhorias da espessura do cabelo, contagem do cabelo após uma terapia combinada de um laser de túlio fracionado e injeções de PDRN. Modo de uso. Os fibroblastos dérmicos são o principal componente da pele. Eles não só servem como blocos de construção de colágeno, mas também desempenham um papel crucial na regulação da fisiologia da pele. Polinucleotídeos promovem o crescimento e atividade dos fibroblastos, e os fibroblastos estão localizados na camada dérmica, sugerindo que os polinucleotídeos devem ser administrados diretamente nessa camada, para obter o máximo de benefício. E isso pode ser conseguido, por exemplo, através da penetração direta ou do uso de um laser de CO2 fracionado. Os lasers criam microcanais que atingem a camada dérmica, permitindo que produtos contendo polinucleotídeos atingem diretamente a derme quando aplicados na pele. Da mesma forma, o microagulhamento pode ser usado para aumentar a absorção do PDRN, criando pequenos orifícios na pele. A mesoterapia, também conhecida como biorrevitalização, consiste na restauração ou complementação da perda da nutrição da pele. E os esforços da pele ajudam incentivando a pele a aumentar as suas funções. Trata-se de compostos biológicos ou bioativos que originalmente envolviam o uso de ácido hialurônico, mas que com o tempo evoluíram para incluir um espectro de substâncias. Embora o ácido hialurônico pareça vital para a revitalização da pele, a introdução dos polinucleotídeos abre caminho para novas soluções de cuidados com a pele devido às suas propriedades extraordinárias, expandindo assim o escopo da biorrevitalização. O PDRN tem propriedade significativa no que diz respeito ao reparo tecidual, anti-inflamação, redução da hiperpigmentação, aumento da síntese de colágeno e melhora geral da textura da pele. Vamos agora falar sobre a segurança do uso. O PDRN é extraído e purificado a temperaturas muito altas. Este procedimento permite a recuperação de mais de 95% das substâncias ativas puras com proteínas e peptídeos inativos. Portanto, a segurança do produto é garantida devido à ausência de qualquer efeito imunológico. Um estudo em camundongos e ratos foi conduzido para avaliar os efeitos tóxicos da administração sistêmica repetida do PDRN. Análises microscópicas e macroscópicas não encontraram toxicidade em amostras de cérebro, coração, músculo esquelético, fígado ou pulmão. De modo geral, observou-se excelente tolerabilidade. Em outros estudos, foram investigados os efeitos do PDRN na cicatrização de úlceras crônicas de pé diabético e avaliada a segurança do tratamento. A segurança e a tolerabilidade foram excelentes indicativos para o tratamento do PDRM e foi efetivo e seguro. Além disso, a avaliação de segurança após o tratamento com preenchedores de polinucleotídeos não apresentou efeitos colaterais e pareceu ser um tratamento seguro para o rejuvenescimento da pele. Conclusão: com base no seu conhecimento, no seu conhecido mecanismo de ação, o PDRN pode potencialmente melhorar a qualidade da pele, retardar o envelhecimento e melhorar a regeneração dérmica. No entanto, novas pesquisas ajudarão a revelar multidimensionalidade e benefícios do uso do PDRN. Foi um estudo incrível que teve uma grande referência de usabilidade e aplicação de um ativo
que está sendo muito utilizado para bioestimular colágeno e elastina, regenerar as funções da pele, melhorar a barreira, controlar a melanina, ter um efeito preenchedor e de posicionamento desses tecidos e agora também de aumento e melhora da espessura e do crescimento dos cabelos. Então, você pode utilizá-lo seguramente na sua prática clínica. Espero que você tenha gostado da nossa revisão do artigo científico e eu acompanho você num próximo estudo de revisão de artigo. Um grande abraço e eu desejo muito sucesso para você sempre.